Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre História da Páscoa e os significados de seus símbolos. A história da Páscoa, na cultura cristã, é atravessada por muitos elementos de outras culturas, como a greco-romana e a judaica. Páscoa vem do hebreu Pesach, que significa passagem, festa celebrada há mais de 2000 anos, para lembrar o êxodo dos judeus do Egito, depois de 300 anos de escravidão. Páscoa judaica. A Páscoa comemorada pelos judeus possui um sentido completamente distinto daquele assumido na comemoração cristã. A Páscoa judaica é chamada de Pesach, significa passagem no hebraico, e comemora a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Essa festa judaica era comemorada tradicionalmente próximo ao período em que se inicia a primavera no hemisfério norte. A realização dessa festa na tradição judaica aconteceu por uma ordem expressa de Javé a Moisés, que a repassou para o povo hebreu. A descrição da forma como a comemoração deveria ser realizada e todo o seu contexto estão no trecho bíblico de Êxodo 12. De qualquer forma, essa festa faz menção à passagem do anjo da morte pelo Egito durante a execução da 10ª praga, que foi responsável pela dizimação de todos os primogênitos daquela terra. Páscoa cristã. Apesar de sua derivação da comemoração judaica, o sentido da Páscoa cristã é diferente, pois relembra os atos da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é, inclusive, um dos pilares da fé cristã e, por isso, a Páscoa é uma festividade tão importante assim para os cristãos. Dentro da tradição cristã, Cristo é enxergado como o Cordeiro de Deus que foi enviado com a missão de se oferecer em sacrifício para salvar a humanidade dos pecados. Após ter sido crucificado e morto, Cristo ressuscitou após 3 dias. Todos esses eventos teriam supostamente ocorrido durante a realização da Páscoa judaica, comemorada durante 7 dias, o que criou um paralelo entre as duas comemorações. Na comemoração da Igreja Católica, a Páscoa encerra o período da Quaresma, que é marcado por jejuns e no qual muitos fazem promessas. A última semana desse período é conhecida como Semana Santa e inicia-se com o Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Concílio de Nicéia, 325, e a data da Páscoa no calendário cristão. No ano de 325, durante o Concílio de Nicéia, houve a primeira tentativa de se estabelecer uma data que acabasse com as contendas com respeito ao dia da Páscoa. Mesmo tentando resolver a questão, só no século XVI, com a adoção do calendário gregoriano, as dificuldades de definir a data da Páscoa foram amenizadas. Foi determinado que a celebração da Páscoa ocorreria no primeiro domingo, após a primeira lua cheia do equinócio da primavera, entre os dias 21 de março e 25 de abril. Mesmo sendo alvo de tantas explicações e contendas, a Páscoa marca um período de renovação entre os cristãos, quando a morte de Jesus deve ser lembrada com resignação e alegria. Ao mesmo tempo, traz aos cristãos a renovação de todo um conjunto de valores fundamentais à sua prática religiosa. Além da tradição judaica e cristã, a Páscoa moderna agregou elementos de outras culturas não cristãs, isto é, pagãs. Esse processo aconteceu, sobretudo, a partir da cristianização dos povos germânicos na Europa. Os historiadores afirmam que, durante esse processo, uma série de elementos das culturas desses povos foi sendo apropriada pelo cristianismo. No caso da Páscoa, existem historiadores que estabelecem uma conexão entre essa festividade no norte da Europa e o culto a uma deusa germânica chamada Ostern, mas também chamada de Ostara. Os termos em alemão e inglês para Páscoa muito provavelmente têm origem nesse culto. Em alemão, o termo para Páscoa é Ostern, possui semelhança com Ostara. Em inglês, o termo para Páscoa é Easter, possui semelhança com o termo Ostern. Alguns historiadores relatam que durante o equinócio da primavera, ou seja, próximo da época em que os cristãos comemoravam a Páscoa, povos germânicos realizavam festividades em homenagem à deusa Ostern, o que criou um paralelo entre as comemorações nessas localidades do hemisfério norte.
A história do coelhinho da Páscoa e os ovos. A figura do coelho está simbolicamente relacionada a esta data comemorativa, pois este animal representa a fertilidade. O coelho se reproduz rapidamente e em grandes quantidades. Entre os povos da antiguidade, a fertilidade era sinônimo de preservação da espécie e melhores condições de vida, numa época onde o índice de mortalidade era altíssimo. No Egito Antigo, por exemplo, o coelho representava o nascimento e a esperança de novas vidas. Mas o que a reprodução tem a ver com os significados religiosos da Páscoa? Tanto no significado judeu quanto no cristão, esta data relaciona-se com a esperança de uma vida nova. Já os ovos de Páscoa, de chocolate, enfeites, joias, também estão neste contexto da fertilidade e da vida. A figura do coelho da Páscoa foi trazida para a América pelos imigrantes alemães, entre o final do século XVII e início do XX. Símbolos de Páscoa. A cruz da ressurreição representa o sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo. O cordeiro simboliza Cristo, que é o Filho e Cordeiro de Deus, sacrificado em prol de todo o rebanho, humanidade. Embora tido como símbolo da Páscoa cristã, o cordeiro já era muito importante na Páscoa judaica e nos cultos teutônicos, onde era frequente o sacrifício de animais aos deuses. Peixe. O peixe é um símbolo cristão que significa vida e representa um importante alimento que é consumido na Sexta-feira Santa. Assim, ao invés da carne vermelha, o peixe, geralmente o bacalhau no Brasil, é um importante elemento da confraternização com os familiares. Do grego, a palavra peixe istes é um ideograma da frase Isos Christos Theou Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Vale lembrar que um dos episódios mais famosos do Evangelho é quando Jesus Cristo multiplica os peixes e os pães, com o intuito de alimentar uma multidão. Outro ponto importante a destacar é que os apóstolos de Jesus Cristo eram pescadores e por ele eram chamados de pescadores de homens. Pão e vinho. Representando o corpo e sangue de Jesus, o pão e o vinho são dados aos seus discípulos, para celebrar a vida eterna. O círio. Vela de enorme dimensão que se acende no sábado de Aleluia, que simboliza Cristo, a luz dos povos. Alfa e ômega nela gravadas querem dizer: Deus é o princípio e o fim de tudo. Colomba pascal. A colomba pascal é um pão doce feito com frutas cristalizadas que faz parte da comemoração. Com a forma de pomba, um importante símbolo cristão, sua origem é italiana e simboliza a chegada do Espírito Santo. Note que em italiano colomba significa pomba. Segundo a lenda, esse doce teria sido feito por um confeiteiro do vilarejo de Paiva, no norte da Itália, e oferecido ao rei lombardo Albuino. Esse ato fez com que o rei, que estava pronto para atacar o vilarejo, desistisse de sua ação, poupando assim o povo de uma invasão. Por esse motivo, a colomba pascal também simboliza a paz. Sinos. Os sinos são importantes objetos da celebração cristã, os quais são encontrados nas igrejas. O badalar dos sinos no domingo de Páscoa anunciam a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, realça o aspecto mais importante da data. Os sinos simbolizam a nova vida e anunciam a alegria da festividade. Dessa forma, eles representam o poder da vida em detrimento da morte. Coelhinho da Páscoa. Esta tradição nasceu na Alemanha, há muitos séculos, pelo que se dizia às crianças que os coelhos levavam os ovos e os escondiam nas ervas. Na manhã do dia de Páscoa as crianças tinham de procurar os ovos escondidos pelos coelhinhos. Ovos da Páscoa. Os ovos de Páscoa são um costume típico de muitos países. Quer sejam ovos de galinha pintados, tradicionais sobretudo na Polônia e na Ucrânia, quer ovos de chocolate envoltos em papel decorativo brilhante, recheados de amêndoas e enfeitados com bonitas fitas, segundo os costumes mais ocidentais, o que é certo é que os ovos fazem parte do nosso imaginário pascal. A Páscoa no mundo. Os festejos da Páscoa em todo o mundo possuem variações em suas origens e significados. Na China,
O Qingming é uma festividade que ocorre na mesma época da Páscoa, onde são visitados os túmulos dos ancestrais e feitas oferendas, em forma de refeições e doces, para deixá-los satisfeitos com os seus descendentes. Na Europa, as origens da Páscoa remontam a bem longe, aos antigos rituais pagãos do início da primavera, que no hemisfério norte inicia em março. Nestes lugares, as tradições de Páscoa incluem a decoração de ovos cozidos e as brincadeiras com os ovos de Páscoa como, por exemplo, rolá-los ladeira abaixo, onde será vencedor aquele ovo que rolar mais longe sem quebrar. Europa Oriental, como Ucrânia, Estônia, Lituânia e Rússia. A tradição mais forte é a decoração de ovos com os quais serão presenteados amigos e parentes. A tradição diz que, se as crianças forem bem comportadas na noite anterior ao domingo de Páscoa e deixarem um boné de tecido num lugar escondido, o coelho deixará doces e ovos coloridos nesses ninhos. Nos Estados Unidos, a brincadeira mais tradicional ainda é a caça ao ovo, onde ovos de chocolate são escondidos pelo quintal ou pela casa para serem descobertos pelas crianças na manhã de Páscoa. Em algumas cidades a caça ao ovo é um evento da comunidade e é usada uma praça pública para esconder os ovinhos. No Brasil e América Latina, o mais comum é as crianças montarem seus próprios ninhos de Páscoa, sejam de vime, madeira ou papelão, e enchê-los de palha ou papel picado. Os ninhos são deixados para o coelhinho colocar doces e ovinhos na madrugada de Páscoa. A caça ao ovo ou caça ao cestinho também é utilizada. O que achou deste vídeo? Conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.